Para não perdermos esta oportunidade, que é fundamental para nós, podermos refletir um pouco sobre as mensagens evangélicas, fizemos então esta transmissão, esta gravação, para ser encaminhada a todos vocês e assim juntos podermos falar sobre uma das parábolas mais importantes do Sermão da Montanha. A parábola das parábolas, como dizem os nossos amigos estudiosos. Vale a pena a lembrança que o Sermão da Montanha, aquele momento sublime que os planos espirituais superiores abriram as suas portas para que o Cristo trouxesse em palavras a mensagem divina, o Verbo divino personificado em Jesus, para que a essência da mensagem fosse transmitida a nós. É bem verdade que por meio de parábolas, mas justamente por esta alternativa de parábolas é que nós conseguimos interpretar, analisar, refletir sobre a mensagem. E esta parábola da noite, parábola do semeador, é fundamental com uma série de explicações. Obviamente que não queremos esgotar o assunto, uma vez que não temos condições para tanto, mas gostaríamos de deixar pequenas sementes, como diz na parábola, para podermos plantar no solo da nossa vida a mensagem cristã a ser colocada em prática sempre. E essa mensagem da parábola do semeador encontra-se no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que é lema de vida para todos nós, objetivo pelo qual estamos aqui hoje reencarnados. Não é apenas a passeio, não é apenas para lazer, não é apenas para estarmos em casa em época de confinamento, por conta do estado de emergência, contingência e etc. Não é para estarmos em casa apenas, é para crescermos. E estamos a falar de um capítulo que chama-se Sede Perfeitos. Por que esta consideração? Porque ao lermos, ao comentarmos a parábola do semeador, ela tem por objetivo a busca da perfeição. Tem por objetivo o cumprimento deste aviso do Cristo, em que sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Por isso, então, a semente é o caminho seguro a nós conseguirmos encontrar a nossa própria perfeição. A semente plantada em nosso coração significa que estamos a caminhar em busca da perfeição. E por essa razão, estamos a aproveitar cada instante no hoje para resgatar o nosso ontem e construir o nosso amanhã. A parábola inicia assim, meus amigos. Num determinado dia à tarde, ensolarado e belo, em que o mundo estava preparado para ouvir o Cristo, encarnados e desencarnados, atentos à palavra do Senhor, de maneira que juntava-se uma grande multidão de pessoas, todos ali sedentos por ouvir o Mestre, à espera daquilo que seria a palavra da verdade. E o Cristo, ao tomar assento,
sequer consegue um espaço para poder falar. O que ele faz? Vai até um pequeno barquinho que ali estava à margem do rio, sobe, obviamente que com todos os seus cuidados, não se afastou tanto porque não tinha microfone para falar. Ali mesmo, à beira do rio, começa a sua exposição, começa a sua lição de vida, com palavras eternas a serem plantadas no nosso espírito. E dentre essas muitas palavras, ele começa assim: aquele que semeia, saiu a semear. Parece óbvio, parece redundante, mas só com esta afirmação observamos que aquele que semeia trabalha. Aquele que semeia poderia estar no descanso, poderia estar no seu repouso, mas na realidade o que ele está a fazer? A semear. Sai ao seu trabalho incansavelmente. Faz-nos lembrar uma afirmação do próprio Cristo a dizer: meu Pai e eu trabalhamos a todo instante. Deus não para de trabalhar. Jesus tampouco. Grandes missionários, muito menos. Quem somos nós, pequeninos e imperfeitos seres, que temos, entre aspas, o direito ao repouso? Ora, meus amigos, no livro dos Espíritos trata da lei moral do trabalho e que lá tem um item específico sobre o repouso e o descanso. O repouso para os trabalhadores que se faz necessário para a reenergização física, reposição de energias, mas o espírito não para nunca. Então, o semeador saiu a semear. 4 situações aconteceram no caminho que ele estava a semear. 4 momentos diferentes passaram-se naquele instante, naquela tarde, de ter saído a semear. E são 4 instantes que devem chamar a nossa atenção para podermos analisar o que aquilo pode ser aproveitado na nossa vida. Primeira situação, que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Primeira situação, sementes que foram caídas ali. Sementes que ficaram pelo caminho inicialmente do semeador e que sequer tiveram condições de florescer. Sementes que caíram no caminho, não tiveram tempo, não tiveram oportunidades para poderem ser plantadas e crescerem. Por quê? Porque fatores exteriores vieram, se aproximaram por uma afinidade, um interesse comum, em que pássaros vieram e se alimentaram destas sementes. Como nós podemos interpretar esta situação em que a semente da verdade não foi adiante, não cresceu, não foi plantada? E isto acontece, meus amigos, constantemente, mais do que nós imaginamos. Por quê? Esses fatores externos, exteriores dos pássaros, o que simbolizam? Espíritos malignos. O nada não existe, nós sabemos. Não é porque não vemos as coisas a mais adiante que não existe nada. Basta olharmos por nosso lado, na cadeira aqui ao nosso lado, a respeitar o distanciamento e vamos imaginar: ah, não tem nenhum encarnado. Mas será que não tem um espírito ao meu lado?
Muito provavelmente, sim, porque o nada não existe, já diz André Luiz. De maneira que existem bons espíritos. Na classificação do próprio livro dos espíritos, espíritos puros e espíritos imperfeitos, em busca da perfeição, dentre este grande grupo, uma série de subdivisões: espíritos trabalhadores, espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros. Tudo isso nós encontramos a partir da pergunta 103 do Livro dos Espíritos. Então, nós observamos que existem uma variedade grande de espíritos imperfeitos, os quais nós nos incluímos. Desta multiplicidade de espíritos, vamos ter contato com aqueles que se afinizarem conosco, que pensarem, que sentirem da mesma maneira que nós. E isso fará com que eles se sintam bem conosco e nós nos sintamos bem com eles. Uma sintonia que às vezes é para vidas, reencarnações. Essa sintonia, há que se dizer, não é apenas uma sintonia de vícios, de tendências como álcool, drogas, distúrbios sexuais, gula e etc. Mas também pode ser uma afinidade negativa de ódio, ressentimento, vingança. Porque a vítima do ontem, que não soube perdoar, torna-se o cobrador do hoje. E assim, um círculo vicioso de afinidades negativas. Por que tudo isto? Porque esses espíritos que se afinizam conosco se aproximam de nós para não nos permitir seguir o bom caminho. Não nos deixam livres das suas garras, mas vale a pena a importantíssima ressalva. Estes espíritos se aproximam de nós porque nós assim o permitimos. Um processo obsessivo de influência espiritual negativa começa sempre com uma questão de auto-obsessão. De maneira que esses espíritos atuam sobre nós, e nós assim gostamos, e não deixam a mensagem boa, cristã, florescer nos nossos corações. Posso ilustrar? Vamos dar um exemplo prático para poder conseguir compreender uma seguinte situação. Hoje eu quero ir ao centro espírita. Vamos imaginar que não temos pandemia, não temos confinamento, estamos de volta às normalidades da nossa vida. Dentre elas, voltar a frequentar o centro espírita. Então hoje eu vou. O que acontece? Meu carro quebra. Um vizinho bate à minha porta. Um familiar precisa de mim e por alguma situação não deu, não fui ao centro. Mas amanhã eu vou. E amanhã novamente alguma situação e não fui. Ah, mas no dia seguinte eu vou. No fim de semana eu vou. E sempre alguma situação aparece, uma dorzinha na cabeça, uma dorzinha aqui no peito. Ah, hoje não está a fazer frio, chove. E o desejo de ir ao centro espírita passa uma reencarnação inteira e eu sequer fui uma vez. Ou daria para contar em uma mão. Não vou. Vejam que a minha força de vontade não foi real. Não foi suficiente para afastar esses pássaros a comerem as minhas sementes da minha libertação. E eu continuo na mesma, aqui ó, cansado, fatigado, sobrecarregado das minhas próprias imperfeições. Mas não saí do lugar. Continuei estacionário na presente reencarnação,
não mostrei força de vontade de me libertar, de crescer. E aí então é esta primeira situação. Mas vale a ressalva. Tudo isso acontece por permissão minha. À medida que eu decidir me libertar desta influência negativa externa, eu consigo caminhar cada vez melhor. Mas esta é a primeira situação. E o nosso semeador continua a semear, continua a trabalhar, mesmo tendo percebido a presença dos pássaros a comerem a semente. Em momento algum, na parábola dita por Jesus, o semeador espantou os pássaros. Vocês perceberam esse detalhe? Em momento algum, o semeador não permitiu que os pássaros se alimentassem da semente. Muito pelo contrário. Quem sabe até se regozijou, quem sabe até ficou feliz com que os pássaros tivessem se alimentado destas sementes, porque para eles também é necessária que a mensagem chegue na sua positividade. Para esses pássaros, para estes espíritos malignos, também vai ser chegado o momento da sua libertação, o seu despertar. Então isso mostra que Deus age na sua sabedoria divina, mesmo quando nós sequer compreendemos o seu trabalho. A mensagem é para todos. E quando nós pensamos que não há nada de bom, Deus consegue extrair algo positivo, como isto aqui. Quem sabe amanhã os pássaros também possam despertar. Fato é, o nosso semeador continua a semear. Segunda situação. Outras sementes caíram nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Segunda situação. Sementes que caíram em solo pedregoso, com uma série de dificuldades, chegaram a ser plantadas, a ser semeadas, mas foram ressequidas pela força do sol, pela luminosidade dos raios solares, que fizeram com que aquela semente que começava a florescer, murchar novamente. Como nós interpretamos essa segunda situação? Vejamos que é importante o detalhe que a semente começa. O solo pedregoso é o solo das dificuldades que nós ainda carregamos, das imperfeições que são verdadeiras pedras no nosso sapato. Quem colocou essas pedras lá? Nós mesmos. Nós colocamos pedras nos nossos caminhos. De maneira que essas pedras atrapalham muito mais do que imaginamos. Elas são muito mais importantes no nosso dia a dia para refletirmos na necessidade que temos da reforma íntima. Para tirarmos a pedrinha do pé e caminharmos com segurança. E aí, essa semente que caiu no solo pedregoso começa a crescer. Mas na primeira oportunidade, nas primeiras situações delicadas das nossas vidas, o que aconteceu? Secaram. Não por culpa do raio solar, mas por imprudência nossa, descuido da nossa parte, que permitimos que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que o nosso egoísmo falasse mais alto. No momento da dor que somos testados, no momento da dificuldade, da expiação necessária para o nosso crescimento, o que acontece? Nós desesperamos e caímos. Aqui em Portugal não tem tanto isso,
mas caímos na boa e velha reclamação. É verdade. Já perceberam como nós gostamos de reclamar? Reclamamos porque faz sol, reclamamos porque faz chuva, reclamamos porque estamos em casa, reclamamos porque estamos muito na rua, reclamamos porque temos saúde, reclamamos porque não temos saúde. E assim vai. É o vício da reclamação que termina por aniquilar a virtude da resignação. É o vício da não aceitação que termina por aniquilar de vez o nosso crescimento moral, porque perdemos mais tempo em reclamar do que em trabalhar. Perdemos mais tempo no supérfluo e desnecessário do que no que realmente importa, que é o crescimento através do trabalho. E por isso, meus amigos, o raio solar simboliza toda essa reclamação e insatisfação que possamos ter. Enquanto ainda orgulhosos, não permitimos que a semente da humildade cresça em nós. Porque, afinal de contas, eu sei mais do que o outro. Afinal de contas, eu tenho mais do que o outro. Eu posso mais do que o outro. Perceberam a situação do segundo terreno? Que ela até começa, mas não tem base, não tem essência, não tem força de vontade. Terceira situação em que o nosso semeador continua a semear. Meu Deus, como esse homem caminha, como esse semeador trabalha, porque já vamos para a terceira situação acontecida com a semente. Qual é? Outras mais caíram nos espinhos, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. A semente cai em solo espinhoso. A semente cai num terreno que não é propício ao seu crescimento, porque afinal de contas existem uma série de espinhos ali a poderem sufocá-la, a estarem ali presentes para que ela não tivesse condições de crescer. Ela até pode, a semente pode até começar a nascer, mas os espinhos a abafam. O que significa isso? São aqueles, e que muitas vezes nós nos incluímos, que aparecem com força de vontade, toda a empolgação inicial, vamos a isto, vamos fazer, e pá! Mas na primeira dificuldade, o que acontece? São os primeiros a se afastarem. Faz-me lembrar uma mensagem que encontra-se no livro Educandário de Paz. É um livro muito antigo que o Chico recebeu de espíritos diversos com mensagens. Educandário de Paz. Esse livro, logo, se não for a primeira, é a segunda mensagem, ditada pelo irmão Márcio, dizia assim: determinado mentor de um centro espírita estava ali preocupado com os trabalhos a serem realizados, porque observava muitas ideias e pouca prática. Ao intuir um benfeitor, para que nas reuniões eles pudessem refletir sobre isso, cada um falou: eu tenho uma ideia. Vamos iniciar um trabalho de assistência social às mãezinhas, principalmente as mãezinhas mais humildes, mais pobres. Vamos fazer enxovalzinho. Podemos costurar e assim preparar aquelas roupinhas para os pequenos a nascer. O dirigente: ai, que ótima ideia! Então vamos fazer assim? Tu pode ser o responsável por esse trabalho? Não, eu não posso. E o trabalho sequer ia para frente. Vinha outro a dizer: vamos fazer evangelização infantil, porque precisamos preparar os pequenos com a mensagem evangélica. Vamos organizar uma vez por semana. As reuniões são fundamentais para a continuidade da doutrina. E o dirigente a dizer-lhe: muito boa ideia, meu amigo.
pode ser responsável por isto? Não, eu não. Eu não tenho tempo. Não posso. E vinha outro a preparar com as ideias para a distribuição de alimentos cabazes semanais ou mensais a serem distribuídos àqueles mais necessitados da matéria. E o dirigente sempre com a mesma alegria em receber a mensagem, que logo era terminada pela frustração da resposta em que ninguém se comprometia com o trabalho. E aí termina o mentor a nos mostrar que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos têm oportunidades, pouquíssimos se comprometem com o serviço, porque os espinhos da nossa preguiça, os espinhos do nosso comodismo, os espinhos das nossas dificuldades e justificações falam mais alto e não nos deixam continuar ou às vezes iniciar um trabalho que na realidade não é nosso, pertence ao alto, porque estamos aqui para servir o outro, não a nós mesmos. É esse o terceiro terreno. E por fim, irmão semeador passa para a última parte. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, 60 e outros 30. Aqui dá para nós uma interpretação muito importante, com muitas informações. A terra boa é a terra da perfeição? A terra boa já é uma terra perfeita? Terra boa é a terra disposta ao melhoramento. É a terra disposta a ser trabalhada, que está aberta ao serviço, pronta para poder servir. Vejamos que terra boa não é a terra já adubada e perfeita. Terra boa, dentro desta ótica que estamos a dizer dos sede perfeitos, é a terra disponível para o serviço, que quer melhorar, que quer ser adubada e com isto crescer. Isto é terra boa. Por isso que, ao observarmos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das muitas moradas na casa de meu Pai, dizia assim que o planeta, ainda em provas e expiações, vem a caminhar por um processo evolutivo, o cumprimento da lei moral do progresso, que ela é individual e coletiva, em que o nosso planeta passará a ser de regeneração. E se nós observarmos os conceitos de planeta de regeneração, vamos ver que não são espíritos perfeitos que lá habitarão, que aqui permanecerão. São espíritos tendenciosos ao bem, que querem o melhoramento, que são a terra boa. Aqueles que desejam melhorar-se, ainda imperfeitos, mas no seu íntimo manifestam real intenção de crescimento. Essa é a terra boa, que permite a plantação da semente. E que esta semente, uma vez plantada, pode ou não vir dar frutos. Na nossa lição da parábola, realmente foram produzidos bons frutos. A árvore deu bons frutos. Alguns grãos rendendo uma quantidade diferente. Cada terreno produz de acordo com as suas condições. Olha que a primeira boa terra deu 100 por 1. A segunda boa terra, 60 por 1. A terceira boa terra
outros 30 por um. É uma diversidade de boas terras. Por que isto? A semente, simbolizando a mensagem, ela chega até nós na sua essência, na sua pureza doutrinária. Ao ser plantada nos nossos corações, na boa terra das nossas vidas, cada um vai produzir aquilo que tiver condições. Cada um vai poder servir da maneira que achar conveniente. E deste serviço vai produzir bons frutos. Obviamente que um missionário como um Chico Xavier produziu frutos 100 por um. Outros missionários também. Alguns não tão conhecidos, mas trabalhadores do bem, possam produzir 60 por um. Outros que trabalham também com dedicação, na humildade da sua pequenez, produzem 30 por um. Nós, seres ainda tão imperfeitos, se conseguirmos produzir 2 por um, já estamos no lucro. Mas 2 por um significa que estamos no caminho do serviço, a conduzirmos e a prepararmos o terreno da nossa vida para ser uma boa terra. O importante é servir, não é quantidade de serviço, mas sim qualidade de trabalho. Seja a fazer uma palestra, a dar o passe, a limpar o piso da casa espírita, seja no silêncio da nossa casa, ao caminharmos pela rua, no nosso local de trabalho, aonde for, manhã, tarde, noite ou madrugada, dormindo ou acordado, tudo é oportunidade de transformarmos a nossa vida em terra boa. Cada segundo é um momento importante para escrevermos a história do livro da nossa vida. E isto vai ficar grafado com aquilo que de bom fizermos, com aquilo que de bom nós não fizermos. Também ficará lá registrado os atos de maldade que cometermos. Por isso que é importante cada segundo, cada momento. Como diz André Luiz no livro Sinal Verde, a água do rio, a seguir o seu caminho, não passa 2 vezes no mesmo lugar. De maneira que o fluxo contínuo deve seguir para frente, ou como alguns gostam de dizer, para cima, no caminho da evolução, porque estamos novamente a falar de um capítulo do Sede Perfeitos. Então, o terreno bom é o significado da semente boa, é a consequência da boa semente para que tenha uma afinidade positiva e permitir que a mensagem cristã cada vez mais aumente. Cada situação destas 4 que nós mencionamos são as mais variadas pessoas existentes no mundo. Não apenas espíritas, mas todos aqueles que aqui estão reencarnados, que aceitam ou não aceitam a mensagem cristã. Aí ela está para todos. Não podemos dizer amanhã que nós não sabíamos, que nós não tínhamos noção do que estava a passar, do que poderia ser feito e de como aproveitarmos a nossa reencarnação. Vai depender das nossas decisões nos colocarmos na primeira, na segunda, na terceira ou na 4ª situação ilustrada na parábola do semeador. Cada um é livre. Como dizem os bons espíritos, a semeadura não é obrigatória. Então, cada um é livre para escolher e se posicionar na maneira pela qual assim quiser. Mas a colheita, sim, é obrigatória. De maneira que eu vou me responsabilizar
Pelas decisões tomadas, pelas decisões que eu assim achar por bem conduzir a minha vida. Se eu quiser ser o primeiro terreno, pronto, mas eu vou responder por isso. Se eu quiser ser o segundo, terceiro e quarto, eu vou responder por cada momento da minha decisão. E é assim que nós possamos refletir sobre a mensagem da parábola do semeador, para que já imaginemos, meus irmãos, num futuro, tão longo ou não, a depender de cada um, nós também sermos um futuro semeador. Porque se os apóstolos, num primeiro momento, receberam a semente do próprio Cristo como semeador divino, depois, num segundo momento, também saíram a semear, levando a mensagem a todos os mais variados cantos do mundo. Então, é o convite. A parábola termina com um convite para cada um de nós, para podermos servir ao Cristo antes de servirmos a nós mesmos. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, agradecemos a possibilidade de estarmos juntos, pedindo novamente as desculpas por não estarmos fisicamente, mas seguirmos unidos pelo carinho e pela afinidade. Muita paz, muita luz, muita força e cuidado nessa época delicada que o nosso país, que o nosso planeta está a passar, mas que juntos conseguiremos superá-la. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.